90% das pessoas que assistem essa live não são inscritas no canal da EduBrix no YouTube. Eu estou te pedindo, por favor, vai lá, digita @EduBrix, inscreva-se e ative as notificações. Seria muito bom se você deixasse um comentário também, seja no LinkedIn, no YouTube, no Instagram, porque isso aumenta o engajamento e faz o meu conteúdo chegar mais rápido a mais gente que tem um perfil parecido com o seu. Também faz com que pessoas com o seu perfil cheguem no meu conteúdo. Isso não custa nada, não gera nenhum relacionamento comercial, nem custo para você. É de graça e você está ajudando pessoas como eu que produzem conteúdo relevante e ajudam a resolver desafios de negócio de forma gratuita. Obrigado pelo prestígio e vamos em frente. Seja bem-vindo ou seja bem-vinda a mais um webinar da EduBrix. Que bom que você está aqui com a gente em mais essa edição dessa troca de experiência, esse compartilhamento de conhecimento. Não importa se você está assistindo esse conteúdo pelo LinkedIn, pelo YouTube, ou pelo Facebook, pelo Instagram, deixe um comentário aí. Será que você tem algum assunto que você gostaria de discutir, de ouvir, de compartilhar? Eu quero aprender com você. Coloca aí no comentário se você gostaria de compartilhar alguma experiência que você já teve relacionada à cultura de aprendizagem ou a qualquer outro tema de educação corporativa. Te convido a participar. É muito importante você deixar a sua ideia. Se você não faz ideia do que escrever aí, deixa eu te dar uma dica que pode te ajudar e aumentar o engajamento desse canal, que é digitar a cidade onde você está falando, como é que está a temperatura aí. Eu estou falando de Joinville, Santa Catarina, 19 graus e um céu ensolarado. Como é que está aí? Deixa o seu comentário. Eu hoje vou compartilhar um pouco de conhecimento e quero aprender com você também sobre aprendizagem, cultura de aprendizagem dentro das organizações, o que significa isso, como que a gente identifica e como a gente sabe se uma empresa realmente tem uma cultura de aprendizagem. Isso é algo que tem sido falado nos últimos 25, 30 anos já. Teve uma obra de um autor chamado Peter Senge, a organização que aprende, The Learning Organization, que começou a semear essa ideia e ela se tornou muito popular depois dessa obra e ela evoluiu e teve ramificações para várias direções diferentes e hoje em dia é bem comum a gente falar sobre cultura de aprendizagem quando a gente fala de empresas que estão em segmentos onde a inovação é importante, onde manter os colaboradores, os parceiros, os clientes capacitados é algo que é crítico para o sucesso do negócio, ou seja, é muito importante para esse tipo de empresa distribuir conhecimento no momento certo, para a pessoa certa, da forma mais rápida e barata possível. Esse termo aprendizagem contínua tem sido cada vez mais empregado, agora com, digamos assim, um upgrade, né? Vamos colocar assim, um novo termo aí que tenta complementar essa disciplina de aprendizagem contínua, aprendizagem permanente, que é o lifelong learning, ou aprendizagem para a vida inteira, que tem muito a ver com a transição daquele modelo onde a gente era formado para alguma coisa e depois ia atuar nesse campo de formação que a gente se preparou, que foi um modelo que ainda está vigente na maior parte dos casos, mas já começou a se transicionar. A gente está num interreino aí, né, entre essa realidade de estudar para se preparar para assumir um papel na sociedade. Então a gente tinha uma fase da vida que era formação, uma outra fase que era trabalho e uma terceira fase que era aposentadoria. E cada vez mais a gente está vendo nesse novo modelo, nessa nova realidade, a fusão desses três momentos, sendo que esse momento da aprendizagem e do trabalho, hoje, ele está cada vez mais misturado e a aprendizagem embutida. Esse momento de aprendizagem ele não para nunca, porque as empresas precisam repensar a forma de fazer as coisas, precisam repensar a forma de enxergar as necessidades dos clientes,
a forma de enxergar o seu mercado continuamente. Por quê? Os jogadores, né, os atores dos mercados mudam muito rápido, os mercados mudam muito rápido. Então, você tem, num determinado momento da história, empresas produzindo seus insumos e às vezes até os seus produtos em outros países do mundo por questões estratégicas de custo, de competitividade. Depois você está passando hoje por um momento onde as empresas estão revendo todo esse cenário, em função do conceito de nações próximas e amigas, e que é o nearshoring, o friendshoring, enfim. Essa realidade ela muda muito rapidamente e as empresas precisam se adaptar. Como que a gente sabe se a gente vive numa cultura de aprendizagem contínua dentro do lugar que a gente trabalha ou não? Então eu bolei aqui algumas frases, algumas evidências que você poderia avaliar, e eu quero que você leia junto comigo aqui e pense assim: se eu ler essa frase hoje, e que nota eu daria para o lugar que eu trabalho? Né? Então, eu te pergunto, hoje você tem processos estabelecidos para capacitar colaboradores que assumem papéis críticos dentro da organização? Isso acontece? Na prática é o seguinte: alguém vai assumir, você vai contratar alguém para uma determinada área, para um determinado cargo, para um determinado papel, e já existe um roteiro com todas as capacitações ou treinamentos ou instruções que essa pessoa precisa provar que ela conhece, ela precisa ser preparada, ela vai ter oportunidade de praticar antes de entrar em produção. Existe isso? Se existe, já é um sintoma que, claro, talvez não seja tão perfeito, tão bonito, mas, bom, a gente tem essa preocupação e isso, de alguma forma, acontece. Outra pergunta ou outra afirmação que a gente poderia avaliar aqui é: temos processos que garantem que as melhores práticas são identificadas, promovidas e inseridas nessa capacitação? Ou seja, se alguém melhorou o processo, se alguém teve uma ideia bacana, essa nova forma de fazer já é ensinada para os demais, e para aquele que vai entrar depois, isso já é embutido naquele treinamento. Esse processo ele é contínuo, ele acontece independente da área, independente do líder, porque isso é da cultura da empresa. Já começou a ficar um pouco mais complicado. Já é mais raro a gente encontrar esse tipo de evidência no dia a dia. Uma terceira afirmação: quem deseja compartilhar conhecimento sabe como que se compartilha, já tem uma metodologia implantada para isso, já tem ferramentas que a empresa disponibiliza para quem quer compartilhar conhecimento, e as pessoas são reconhecidas por isso de alguma forma. Eu não estou nem falando aqui de recompensa financeira ou movimentação salarial, promoção, nada disso. Eu estou falando do reconhecimento no sentido mais nobre mesmo, de as pessoas serem valorizadas no relacionamento do dia a dia, nas relações, como pessoas que contribuem para a melhoria do negócio, de alguma forma. Nem que seja um tapinha nas costas, nem que seja uma foto no mural virtual, num ranking de pessoas que compartilham conhecimento. Já começou a ficar um pouco mais complexo. Então a gente já vê que não é fácil você encontrar atualmente um lugar que tenha esse tipo de prática, né? Uma outra evidência, e isso aqui, gente, eu não tenho uma fonte para passar para vocês, porque isso é baseado na experiência que a Edubrix, a minha experiência pessoal, dos projetos da Edubrix, principalmente no segmento de tecnologia, onde a gente tem maior atuação, e são práticas que a gente identificou. Muitas dessas que vocês estão lendo aqui são coisas que estão na ISO 9000 lá, da década de 80, estão em modelos de maturidade de processos. Então isso não é uma coisa que saiu da minha cabeça, mas essas evidências como algo que você pode avaliar se a sua empresa está nesse modelo de aprendizagem contínua ou não, sim, isso é uma coisa que eu formatei aqui para o nosso bate-papo. Uma outra evidência é, além dessas capacitações organizadas por papéis, por cargo, tem também um processo para ajudar indivíduos, pessoas, independente do cargo, e times, independente de área de processo,
Por quê? Porque a gente sabe que além dessa preocupação sistêmica, essa preocupação de ter pessoas formadas para atuarem no processo, todo ser humano passa por momentos e passa por situações que precisam de apoio, precisam ser desenvolvidos para assumir certos desafios. Vou dar um exemplo bem prático. Eu tenho lá uma área de desenvolvimento de software, por exemplo, dentro de uma empresa, que para assumir uma posição de desenvolvedor, já tem toda uma trilha de aprendizagem pronta, com as metodologias da empresa, as ferramentas que são usadas, a linguagem de programação, enfim, já está tudo organizado. Legal. Mas eu tenho um profissional que, apesar de ter todo esse conhecimento, ele tem características pessoais e de personalidade mesmo, às vezes, que precisam ser trabalhadas, que precisam de apoio para atingir determinados desafios. Vou dar um exemplo aqui bem corriqueiro, né? Organização do tempo. Então, eu tenho um profissional da minha equipe que precisa de ajuda para melhorar na questão de organização do tempo. O líder, muitas vezes, não vai ter todas as ferramentas e, principalmente, o tempo disponível para conseguir fazer um trabalho individual com aquele colaborador para ajudá-lo a fazer uma gestão melhor do seu próprio tempo. Então, ele precisa ter algum processo, ele precisa ter alguma área que apoie ele, algum especialista dentro da empresa, ou que seja um fornecedor externo, que vai atuar nessas demandas específicas. Olha, o fulano precisa de uma ajuda com gestão do tempo, ou com comunicação, ou com uma ferramenta mesmo de trabalho no dia a dia que ele tem dificuldade, apesar de já ter a formação, de ele está enfrentando algum nível de dificuldade, por exemplo, para assumir projetos mais complexos. Então, esse processo de olhar o indivíduo, independente daquela formação que existe para o cargo, de olhar a equipe também, porque às vezes as equipes passam por momentos diferentes. Um exemplo também muito corriqueiro, estamos implantando metodologia ágil. Então, todo mundo vai precisar passar por uma capacitação, por uma gestão de mudança, né? Um awareness e depois técnicas, ferramentas para atuar dentro da metodologia ágil, né? Dentro de um modelo qualquer que a gente tenha escolhido para a nossa empresa. Isso é só um exemplo. Ou a gente vai adotar o modelo de gestão de projetos, que não existia na empresa. Vamos precisar botar todas as equipes num programa de formação para que a coisa aconteça. Uma outra evidência que eu gosto sempre de mencionar é a aprendizagem fazer parte da cultura da empresa de um jeito formal, ou seja, a empresa formalizou através da sua missão, propósito, visão, valores, enfim, ela escreveu que aprender e ensinar, as duas coisas geralmente fazem parte dos valores, da missão, do propósito, da visão, e mais do que isso até, essas atividades de aprender e ensinar são mencionadas nos cargos, nas descrições de cargo. Isso é um grande sintoma de uma grande evidência que a organização tem essa predisposição para uma cultura de aprendizagem contínua. Se não tiver tudo isso, não tenha... Não é isso. Mas, assim, quanto mais itens dessa lista você identificar na prática, no dia a dia, mais perto de uma cultura de aprendizagem essa organização que você vivencia ou que você presta serviço, enfim, que você tem contato, ela está. Então, é muito comum a gente encontrar no mercado empresas que sabem que treinamento é importante. Hoje em dia é muito difícil você conversar com um diretor, com um líder, com um gestor, com um dono acionista, e ele ter resistência à capacitação, ele achar que isso não é interessante ou não é importante. Obviamente que a prova dos 9, né, ou a hora da verdade, é quando você vai disputar investimento, verba, orçamento para iniciativas de treinamento com outras iniciativas dentro da empresa, uma ampliação fabril, ampliação de mão de obra, contratação de mais gente, ou
esse dinheiro ser usado para a capacitação das pessoas. Quando a gente chega nesse ponto, nessa encruzilhada, é a hora da verdade. É ali que a gente vai ver também se isso faz parte do DNA realmente da empresa ou não. E uma coisa que eu posso comentar aqui com vocês é muito mais comum a gente encontrar empresas que não têm uma cultura, não têm um DNA muito bem definido com relação à aprendizagem. Tem áreas, principalmente líderes dentro da empresa, que dão níveis de importância diferentes para esse assunto. Isso é o que a gente mais encontra, principalmente no mercado que a Edubrix atua, que são empresas de médio ou grande porte, mas na área de tecnologia, que uma empresa de grande porte nessa área de tecnologia no Brasil tem 2.000 colaboradores, 1.500 colaboradores. Essas são as empresas de grande porte. Que se a gente sai do segmento de tecnologia, seria uma empresa de médio porte, né? Mas é bem comum você ter esse comportamento não fazendo parte da cultura de toda a empresa, mas da cabeça de líderes específicos. Então, você pode ter um diretor de marketing que tem um pensamento e que aloca realmente orçamento, investe em capacitação contínua. E, gente, quando eu não estou falando de comprar treinamentos do mercado, não estou falando de mandar gente para congresso. Isso também é aprendizagem contínua, mas não é só isso. É investimento, às vezes, de pedir para aquela pessoa que sabe mais ensinar para aquelas que sabem menos. Considerar que esse tempo é valioso, ele tem um custo altíssimo para a empresa também, mas é um investimento que vale a pena ser feito. Eu pedi para aquele expert do meu time, aquela pessoa que tem mais experiência, compartilhar o que ela sabe com os demais. Isso já é uma demonstração dessa cultura de aprendizagem. Se isso é feito por todas as áreas, de forma recorrente, é uma prática, é um sintoma, é uma evidência que isso está mais no DNA da empresa do que qualquer outra coisa. Um outro aspecto importante para a gente comentar aqui também são os benefícios desse tipo de ambiente para as pessoas. Essas empresas que fazem isso, com certeza, retêm mais os talentos, porque as pessoas enxergam que na empresa tem oportunidade de aprender e evoluir na sua carreira, e às vezes isso vale mais do que dinheiro. Pode parecer que é só conversa fiada, mas não é. Principalmente quando você vai evoluindo nos degraus, né? Você vai criar um ambiente onde as pessoas são desenvolvidas para assumirem novos desafios e são realmente promovidas. E esse tipo de ambiente promove mais facilmente a inovação. Porque se eu sou estimulado a ensinar e aprender o tempo inteiro, a chance daquilo que eu aprendi, aquilo que eu estou fazendo melhor, que eu estou descobri uma forma inovadora de fazer algo, eu dissemino isso de uma forma mais rápida e eu faço essa inovação virar realidade no dia a dia. Então, às vezes a gente confunde ou a gente entende que inovação é algo disruptivo, é uma coisa que, nossa, eureka, é uma coisa que ninguém fazia antes. Mas, gente, 99% da inovação que faz as empresas evoluírem, ela é feita de pequenos atos do dia a dia que são muito mais resultados de disciplina do que de inovação pura ou novidade pura que alguém descobriu, né? Por um investimento em laboratório, por um investimento em pesquisa. Tem muita coisa bacana que alguma área da sua empresa está fazendo hoje e outra área não está fazendo, simplesmente porque uma área não mostrou isso para outra, simplesmente porque ninguém compartilhou esse conhecimento. Tem alguém fazendo algo da forma não mais eficiente, não mais rápida possível, simplesmente porque ninguém mostrou uma forma melhor para ser feito. Então, isso é um tipo de inovação que tem um potencial de ganho muito grande e isso é muito importante para a maior parte das empresas implementarem. Falando de implementação, uma coisa muito bacana para você pensar são estratégias de implementação. Então, uma primeira mudança é criar um ambiente que reconheça e incentive esse aprendizado. Então, lembra quando eu perguntei lá no começo, né, se a sua empresa tem
uma metodologia para compartilhar conhecimento, tem processos, tem ferramentas. Esse é um caminho para implementar essa cultura. Criar processos, ferramentas, metodologias que, quando alguém levante a mão e queira compartilhar conhecimento, vai ter um passo a passo, vai ter um suporte, vai ter para quem pedir ajuda para compartilhar esse conhecimento vai estar organizado, vai estar publicado em algum lugar, e quando você oferece isso como recurso para as pessoas aprenderem, para que as pessoas possam escolher isso num catálogo, numa prateleira, você facilita, você dá autonomia para cada pessoa aprender aquilo que está precisando no momento, né? Acreditar que as pessoas têm potencial para isso é a primeira etapa. E quando a gente fala de estudos de caso, de empresas que conseguiram implementar esse tipo de disciplina da cultura da aprendizagem, elas tiveram resultados de negócio diferentes, elas cresceram mais, elas são mais perenes, tá? E a gente tem vários exemplos de empresas que implementaram isso com sucesso. Se você for analisar, uma das principais características das empresas que têm esse tipo de cultura é a longevidade, ou seja, é o tempo de empresa. Aqui eu estou falando, às vezes, de empresas que têm mais de 100 anos e que uma das grandes características é essa cultura de aprendizagem. Ensinar e aprender faz parte do DNA dessas empresas. Uma empresa que ficou muito famosa por isso é uma empresa chamada General Electric, ou GE, né, que na década de 90 teve um líder chamado Jack Welch, que depois de sair de CEO da GE, né, e ter revolucionado os negócios dentro da GE, ele passou a escrever livros e ser um grande palestrante, consultor nessa área. E essa questão da aprendizagem era algo que estava dentro do discurso do Jack Welch o tempo inteiro. A GE passou a atuar em segmentos de negócio que ela nem atuava, ou que ela atuava de forma muito discreta, e ela passou a mudar o foco, mudar a energia, a partir de uma premissa muito básica. Ele mudou a atuação da empresa para segmentos onde ela tinha histórico, ela tinha experiência, para uma prática de aprender aonde que existem segmentos no momento que são mais lucrativos. E ele implantou uma cultura onde as pessoas, esse poder ficou na mão dos executivos da ponta, dos gestores da ponta, não ficou só restrito ao board da empresa que tomava grandes decisões. Esse poder foi descentralizado para as pontas, as pessoas foram capacitadas para tomar decisões e a GE passou a crescer num ritmo muito mais acelerado, com uma lucratividade muito maior do que tinha no seu histórico, atuando em nichos que ela já participava de forma modesta ou em nichos que ela nem tinha participação, que começaram a ser descobertos, né? Começaram a ter investimentos dos fundos de investimento que a GE controla, enfim, e passou a ser uma empresa muito mais pujante, né, com resultados muito melhores, crescimento, volume de crescimento orgânico muito mais agressivo e valor de mercado, consequentemente, maior. E aqui vai uma grande dica aqui da onde que vem o retorno sobre o investimento. Será que é só de educação? Quando a gente fala de cultura de aprendizagem, a gente está falando só de educação, só de ter treinamento? Não, a gente está falando principalmente do comportamento do líder. Tá? Por que é o comportamento do líder? Porque quando chega uma pessoa para assumir uma determinada posição, esse estudo aqui é um estudo chamado 70-20-10, que foi feito no fim da década de 2000, metade da década de 90 até o fim da década de 2000, por uma entidade chamada Instituto para a Liderança, e no mundo inteiro, e a pergunta que foi feita para as pessoas é: daquilo que você aprendeu e que você usa no dia a dia, o quanto que você acredita que é culpa, né, ou é mérito do treinamento, quanto que você acha que vem da interação social,
e quanto que vem da prática. E esse foi o resultado dessa pesquisa. Olha, 10% vem do treinamento formal, 20% vem daquilo que eu pergunto para os meus pares, os meus colegas, para o meu líder, para o expert da área, para o meu... Enfim, tem empresa que chama de padrinho, ou chama de coruja, ou enfim, cada um, buddy. Tem apelidos diferentes para aquele processo de acolher um novo colaborador. Então, é como se chegasse alguém aqui na Edubrix, né? Então, vamos supor que você que está me assistindo agora, está chegando aqui na Edubrix, alguém vai falar assim, olha, agora o Júlio vai ser o teu padrinho, entre aspas, e ele vai te ajudar com todas as tuas atividades, ele vai tirar tuas dúvidas sobre coisas que você eventualmente ainda não aprendeu sobre a cultura da empresa, o dia do pagamento, como é que funciona o plano de saúde, benefícios, e também sobre os sistemas, o processo, ele é a tua pessoa de referência. Então, esse tipo de iniciativa é algo que ajuda muito os novos colaboradores, as pessoas, e elas declaram isso quando são perguntadas, né? Quem te ajudou a ter o desempenho que você tem hoje, né? Como é que você aprendeu a fazer as coisas que você faz hoje? Então, 20% vem desse social, que inclui o líder, mas não é só o líder, né? E o grande peso é a prática, ou seja, eu aprendo fazendo. Esse estudo foi refeito logo no meio da pandemia, no meio para o final, tá? E esses números mudaram bastante. O treinamento passou a ter um peso muito maior, quase 30%. O social, desculpa, o on the job, né, que é a prática, caiu de 70 para 40, 41, e o social subiu de 20 para 31. Então, esse modelo hoje não é mais 70, 20, 10, ele é 30, 40, vamos colocar, vamos arredondar assim, né? 30, 30, 40. Então, o treinamento cresceu, principalmente porque na pandemia a gente teve o distanciamento social, então aí a necessidade do treinamento online, né, de trabalho remoto cresceu muito. Essa questão social, com certeza, teve um aumento também, porque o suporte dos pares foi fundamental, e na prática aqui a gente teve uma queda em virtude de ter mais informação disponível aqui no treinamento. Então, a cultura de aprendizagem, ela não tem a ver com o treinamento, ela tem a ver com muito mais do que isso, ela tem a ver com um modelo de liderança que entende que o líder precisa valorizar o treinamento formal, mas precisa criar um ambiente onde as pessoas se sintam à vontade para pedir ajuda para os seus colegas, para pedir ajuda para o próprio líder, e ela encontra eco, ela encontra resposta. Então, esse aqui é o nosso... Enfim, as nossas dicas de hoje sobre esse assunto, mas antes de terminar, eu quero deixar um recado para você, se você quiser melhorar a sua caixa de ferramentas no que diz respeito à aprendizagem corporativa. Dá uma olhadinha aqui. Oi, hoje eu tenho um recado muito bacana para você, ou para a sua empresa que precisa formar pessoas de um jeito inovador. Utilizar metodologias e técnicas novas para conseguir fazer com que as pessoas realizem melhor o seu papel dentro da organização. É a pós da Sustentários sobre aprendizagem empresarial e workplace learning, uma pós focada no mundo corporativo para entregar conteúdo relevante e principalmente networking com pessoas que já fazem isso no mundo corporativo. Olha só a grade de professores que está alocada nessa pós. Pessoas que trabalham como gestores de grandes organizações, consultores renomados, pessoas que têm empresas que prestam serviço nessa área de educação corporativa, gestão do conhecimento, pessoas aqui que trabalham na Bayer, enfim, um corpo de professores super competente na área de educação corporativa, com vivências práticas e uma grade que privilegia a prática acima de tudo, inclusive com projetos que podem estar alinhados com o seu desafio ou o desafio da sua empresa. Então, se você é um profissional da área de desenvolvimento de pessoas, ou se na sua empresa você precisa que alguém conheça mais sobre esse assunto, eu indico muito essa pós.
Esta pós é 100% online, mas as aulas são ao vivo, então você vai ter a interação e principalmente o networking com os outros alunos. Eu também serei aluno dessa pós para me reciclar, tem muita coisa bacana aqui que a gente precisa ouvir mais falar. Por exemplo, estruturas libertadoras, andragogia, parentagogia e outras cadeiras que estão aqui. Eu vou deixar o link aqui no comentário dessa live para você poder entrar e pedir mais informações. Te vejo lá nessa pós, hein? Até mais! Então, com esse recado dado, eu quero agradecer a sua presença, a sua participação. Obrigado por prestigiar esse conteúdo. E fica sempre a dica para você se inscrever no nosso canal do YouTube, ativar as notificações, ficar por dentro das lives, dos webinars que a gente promove por aqui. Foi muito bom ficar com você aqui. Quero te ver na nossa próxima live. Até mais!